Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, né? Mais um vídeo onde a gente vai estar tratando a respeito de alguns assuntos relacionados à masturbação e à pornografia, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de castidade, beleza? Como que a castidade interfere, né? E como que ela pode ajudar a gente em relação ao vício de pornografia e masturbação, né? E como que eu fiz, né? Eu fiz um ano de castidade, né, com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, né, e como que a gente fez, o que que a gente pensava na época. Eu vim trazer um pouquinho para vocês a respeito das coisas aqui, né, de como vocês podem estar fazendo castidade. Eu sei que tem muitos namorados que me seguem, né, namorados e namorados, aí, casais que me seguem, né, e que estão buscando uma pureza, estão buscando fazer a castidade, viver em santidade aí, para depois vir a ter relação depois do casamento, né? Então eu quis pesquisar um pouquinho a respeito da palavra castidade ali no começo. Vocês podem ver que eu escrevi algumas coisas aqui e a gente vai acompanhando junto, né? Eu coloquei ali que castidade do latim significa castus, que significa puro, né? A partir dessa palavra puro, a gente pode começar a destrinchar isso, né, em respeito à masturbação e à pornografia, né? Todo amor humano precisa ser purificado para que não seja contaminado, né? A partir do momento em que você começa, que um casal, né, na verdade um casal, né, ele está ali dentro do namoro e ele está dentro do namoro ali buscando somente a relação sexual sem as suas verdadeiras consequências, né, aquilo de alguma forma está sendo contaminado, né? O amor que existe ali dentro está sendo contaminado, ele não está mais puro, né? Porque o casal está buscando somente o prazer deles mesmos, né? No caso ali está gerando um egoísmo, né? Eu até coloquei ali, o egoísmo pode tornar o amor impuro, contaminado, né? Por que o egoísmo? Porque sempre uma das partes vai estar buscando um interesse próprio, né? Sempre alguém ou um dos dois ali buscando se satisfazer. E é aí que entra a masturbação e a pornografia, né? É nesse egoísmo que entra a masturbação e a pornografia, né? A masturbação é o ato mais egoísta que a gente pode ter, né? É o ato mais egoísta. Você sempre está buscando ali um interesse próprio para você e não um interesse, no caso aí do casal, não o interesse do casal, né? Que seria a relação sexual aceitando as consequências, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então eu coloquei ali egoísmo e colocar igual colocar-se em primeiro lugar, né? Buscar seus próprios interesses antes que o bem para os demais. Então, a castidade é isso, cara. A castidade é a gente foi feito para o amor, né, mano? Quando a gente começa a fugir disso, a gente começa a ser contaminado, né? Contaminado pelo egoísmo, contaminado pela pornografia, pela masturbação, né? Por várias coisas do mundo aí, onde a gente está buscando somente o prazer e nada mais, né? E na verdade a gente não foi feito para isso, né? Deus criou o homem e a mulher por uma simples razão, para povoar o mundo, né? Então ali a partir desse entendimento a gente consegue retirar duas coisas, né? Que de uma relação sexual do homem e da mulher, né, a gente vai estar gerando uma união, né, dos dois, e também da relação sexual só pode sair mais uma coisa, que é o filho, né? Então, só tem esses dois fins uma relação sexual. E a partir desse momento, a partir de quando a gente começa a fugir disso, a gente começa a criar um egoísmo dentro do nosso próprio relacionamento, né? Um egoísmo para com nós e para com o próprio Deus. Por quê? Porque a gente não está aceitando as consequências do ato sexual, que é a procriação, né? Que é a geração de filhos. Então, a partir daí, a gente começa a ser egoísta com nós mesmos, né? E com o próprio Deus, né? A gente meio que está falando, ah, cara, larga a mão, a gente não está aceitando, a gente não quer agora assumir as consequências, não. A gente quer só os nossos próprios prazeres, né? E isso você vai se contaminando, cara, vai se contaminando com o próprio mal mesmo, sem você perceber, né? Com o próprio egoísmo, né? Ao egoísta não lhe importa fazer sofrer os outros, causar-lhe danos, contanto que consiga o que quer, né? Por que eu coloquei essa frase aqui? Por conta da masturbação e da pornografia, né? A masturbação e a pornografia é o ato mais egoísta, como eu já falei, né? A masturbação, o cara que está ali
com aquele apetite sexual no momento, se preocupando em se masturbar, né? Ele não está preocupado com o que a namorada dele, ali naquele momento, ou a esposa está pensando, ou tá achando sobre aquilo, né? Ele só está preocupado ali naquele momento em se satisfazer, né? E isso, cara, começa a causar um dano violento para a própria alma dele e também para o cérebro, né, mano? Né? Toda a parte cerebral que a gente já sabe, né, em relação ao sistema de recompensa, começa a ser danificada, né? Mas principalmente para a alma dele, cara, né? Porque a gente começa a tirar essa pureza da castidade e começa a ser contaminado pelas coisas ruins, né? Igual eu já falei para vocês várias vezes, né? O que Deus fez para unir o ser humano, no caso o casamento, né? E a relação sexual dentro do casamento, o demônio vem e faz a masturbação, né? Faz o sexo fora do casamento, né? Para que isso? Para cada vez separar mais o casal, né? Vocês podem ver que várias pessoas aí, vários casais que transam ou que fazem, que tem uma relação sexual antes do casamento, né, e levam isso por muito tempo, dificilmente, né, ou muitas vezes, começa a ter muitos problemas ali dentro da relação, né? Por quê? Porque o principal fim não está acontecendo. O principal fim é a geração de filhos, né? Não está acontecendo. E aí, quando a pessoa vai ver, às vezes já é tarde, né? Então, eu coloquei ali, né, a relação da castidade versus o casamento, né? Que é uma árvore sólida que dê bons frutos, né? Por que que a gente quer que o casal, por que que a gente quer que a relação sexual seja feita dentro do casamento, né? Porque ali a gente vai começar a construir uma árvore, né? A plantar uma árvore sólida, cara, né? Ela vai dar bons frutos. Esses frutos é a consequência do ato sexual, né? A consequência do ato sexual, a procriação. Né? A partir do momento que a gente aceita, né, a consequência do ato, a gente deixa de ser egoísta com nós mesmos, né, e com o próprio Deus. Né? A gente aceita os planos de Deus na nossa vida. Né? Você meio que fala assim, tá bom, que seja feita a sua vontade, né, e não a minha. Né? E a vontade dele, dificilmente a gente vai saber qual que é, né? Mas uma delas é a povoação, a procriação, né? Então, por isso que eu coloquei ali, né? As consequências do ato são os frutos da árvore sólida que é dentro do casamento. Então, cara, a gente tem que entender isso, né? A masturbação e a pornografia, ela vem para tirar essa pureza, né, da castidade, né? E, e o que que eu vejo? Eu vejo muitos casais, né, que começam a fazer a castidade e uma das partes não aguenta, né? O cara começa, por exemplo, principalmente o cara, ele começa a se masturbar, né? E mentindo para a esposa ou para namorada no caso, minha esposa, para namorada no caso que está fazendo castidade, mas quando na verdade ele está se masturbando, né? E a menina lá sofrendo e tal. Por que isso? Por conta já do egoísmo que a gente está conversando aqui, né? Ele está pensando só nos próprios interesses dele e não no interesse do casal, né? Que tem que ser o olhar sempre direcionado para o casamento, né? O sexo sempre depois do casamento, para a gente começar a formar essa árvore sólida que dê bons frutos, né? No caso, os filhos. Então, muitos caras começam a partir para a masturbação porque não aguentam, né? Não aguentam carregar a própria cruz até o casamento, né? Então, cara, é uma parada muito difícil. Eu fiz por um ano, né? Até a minha conversão, eu e a Pri, a gente tinha relação sexual normal antes do casamento, e depois da minha conversão e da dela, a gente realmente viu que a gente estava totalmente errado, né? Que a gente estava sendo egoísta com o próprio Deus. Né? A base da castidade, mano, ela tem que ser Deus, ela tem que ser o próprio Cristo, entendeu? Se você não tiver essa base solidificada dentro do relacionamento, você não vai conseguir fazer, mano, né? Porque você vai estar sempre pensando no seu próprio bem, entendeu? No seu próprio, porque é sofrido, mano. É sofrido, cara. Né? Fazer essas coisas são sofridas. Seguir Cristo é sofrido, né? Ele mesmo disse, cara, que a gente ia sofrer, né? Se começasse a seguir ele. Então, a base tem que ser Cristo. Se você não tiver essa base solidificada, como eu falei, não tem como, mano. É muito difícil fazer. Porque aí você não vê sentido em fazer aquilo, entendeu? Você não vê sentido em sofrer, né? Você não vê sentido em sofrer. Então, por isso que a gente começou a fazer a partir da nossa conversão mesmo, entendeu? Foi a partir dali que a gente fez um ano de castidade. Nesse período a gente caiu 2 vezes por conta
de algumas coisas que eu vou falar agora com vocês, que são os cuidados em fazer castidade, né? Esses cuidados, cara, eu relaciono muito eles com a masturbação e com a pornografia, né? Eu relaciono muito eles com a masturbação e com a pornografia em relação aos gatilhos, né? Por conta que se o casal está querendo fazer castidade, né? Ou até mesmo a pessoa que é solteira, né? Que tá se guardando aí para uma futura pessoa, né? Mas principalmente o casal, né? Porque foi o que eu vivi mais ou menos. Exige, cara, exige um esforço muito grande do casal, entendeu? No começo, na primeira semana, eu não queria fazer, mas a Pri queria, entendeu? Então, ela segurou a onda e eu fiquei meio loucão, mano, mas eu consegui, velho, né? A primeira semana foi bem difícil. Então, mas assim, por que que eu tô falando que tem essa relação com... Porque tem a questão dos gatilhos também, né? Vocês vão ter que começar a evitar certas situações, mano, né? Se você sabe que você não pode ver a sua namorada pelada, sem roupa, trocando de roupa, que aquilo ali de alguma forma mexe com você, né? Você tem que de alguma forma se trocar longe dela, ou ela se trocar longe de você, né? Não ver ela sem roupa, né? Nu. E então a gente pode, vou até escrever aqui para vocês, a gente pode, né, evitar ver o parceiro sem roupa, né? É uma das situações que a gente deve evitar. A outra situação, né? Beijos, cara, beijos muito longos sozinhos, mano, né? Isso mexe com a gente, mano, né? Isso gera uma vontade ali na hora muito grande, né? Então, evita esses beijos muito longos, mano, tá? Pô, eu e a Pri teve uma época que a gente começou só a dar selinho, ou um beijo, mas não muito longo. A gente dava uns beijos mais longos quando tava em lugar mais aberto, assim, que a gente não ia ter relação sexual, né? Então, a gente evitava, cara, dar esses beijos assim, principalmente na hora que tava dormindo e tal, dar esses beijos muito longos, porque de alguma forma aquilo ali incendeia, né, mano, a relação, né, o beijo, né? Ele traz essa vontade sexual, né, à tona. Então, evitar também, né, os beijos mais longos sozinhos, né? Então, evita isso, evita ver o parceiro ou a parceira sem roupa, né? O que mais que a gente pode pôr aqui? Cara, as nossas duas quedas, né, que a gente teve, foi bem no meio da pandemia ali, uma no começo da pandemia, né, naquela época estava tendo as lives no YouTube, né, e a gente comprou algumas cervejas, né, e a partir daquilo ali, cara, parece que é até o demônio, sabe, mano, que faz isso. É engraçado, velho. Vai colocando as coisas, sabe, no nosso caminho para fazer a gente cair, né? Então as duas quedas que a gente teve foi por conta do álcool, né? E por conta que a gente já vinha tendo essa vontade, né, mano? Então eu e a Pri, a gente aprendeu a evitar, né, o álcool, né? Quando estava muito sozinho, ou não beber muito, né? Tipo assim, a gente tomava 6, 8 long neck de Heineken, né? Tomava só duas, mano. Começava a tomar só duas ou três e parava, tá ligado? Porque se a gente tomasse mais tipo, estando sozinho, a gente sabia que poderia dar merda, né? Ou em alguma festa, a gente tomava muito numa festa, por exemplo, e voltava para casa os dois, né? Como já tava morando sozinho, né? Porque ela sempre morou sozinha e eu sempre tive com ela, né? E voltava para casa e dava merda. Então a gente tinha que cuidar muito disso em relação do álcool, né? Evitar o álcool em excesso, né? Então, tomar cuidado com esses gatilhos, né? Aqui tem algumas outras coisas, toque, né? Toque na... Evitar alguns tipos de toque, né, mano? Que a gente acaba tendo no namoro, que pode, às vezes, provocar alguma coisa. Tudo, cara, tudo que vocês veem aí que de alguma forma gera uma sensação de prazer para vocês e faz vocês querer ter relação sexual, vocês vão ter que cortar para viver a castidade, né? Tudo isso aí, cara, é um sofrimento que a gente vai ter que a gente tem que passar para a gente conseguir um bem maior depois, que é essa árvore sólida dentro do casamento, né? É esse amor puro, mano. Porque se a gente não conseguir fazer isso, começa a ficar contaminado, velho. Contaminado com muito egoísmo, com muita coisa errada, entendeu? Com sempre pela busca do prazer próprio, né? Sempre por esse autopreenchimento de uma das partes, né? Então, eu sei que é difícil pra caramba, cara. É difícil também pra mim estar falando isso aqui,
Porque muitas pessoas vão falar, ah, cara, a gente se ama e tal, o que tem a ver? A gente vai casar. Eu também pensava assim, mano, né? Mas quando a gente está pensando assim, a gente está pensando somente em nós mesmos e não fazer a vontade de Deus, né? Lembra do primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas? Esse é o primeiro mandamento, cara. Né? A gente está pecando contra esse primeiro mandamento quando a gente não está fazendo, não está amando a Deus acima das nossas vontades. Então, cara, a gente tem que primeiro, né, mandamento, né? Quando você está colocando as suas vontades acima do amor de Deus, né? Você está pecando contra esse primeiro mandamento aqui, cara. Né? Esse é o grande ponto, entendeu? Por isso que eu falei que a base tem que ser Cristo, a base tem que ser Deus. Porque é muito difícil quando você não segue por nenhuma dessas coisas, você fazer uma parada dessa. É muito complicado. Você não tem por que fazer aquilo, entendeu? Então, se você não segue nada, ou não, pô, nem adianta você fazer isso, você não vai conseguir fazer, mano. Não tem sentido fazer isso, entendeu? Por isso que isso deve ser com a base sempre em Deus, mano. Sempre o olhar sempre para Deus, o olhar sempre para o casamento, né? E ali eu coloquei a relação da castidade versus a masturbação. Por que que é tão importante, cara, a gente fazer castidade, né? Vamos colocar alguns pontos agora em relação à castidade, né? Por que que é tão importante a gente fazer? Primeiro, a gente aprende a lidar com as nossas próprias vontades. Né? A gente aprende a lidar com as nossas próprias vontades. Né? E isso é muito importante também para a masturbação. Quando você aprende e você faz castidade por muito tempo, cara, a masturbação fica fichinha mais para frente, mano. Né? Porque, cara, é muito difícil fazer castidade. É muito complicado, né? Exige um esforço dos dois, e oração, e disciplina, que é muito grande, né? Então, quando você faz castidade, a masturbação começa a ficar fichinha, velho. Você consegue ficar longe da pornografia e da masturbação. Então, uma das características da castidade é essa, é lidar com as nossas próprias vontades, é aprender a lidar com as nossas vontades. Né? A gente não pode ser escravo das nossas próprias vontades, mano. Né? A gente tem que sempre aprender a lidar com elas para não estar caindo em tentação, né? Então, a primeira coisa é essa, aprender a lidar com as nossas próprias vontades, né? Segunda característica da castidade, né? Você começar a dar valor para outras coisas da vida, mano, a não ser o sexo, né? Dentro do namoro. Então, outras coisas começam a ter mais valor, né? Como, por exemplo, mano, você ir com a sua mina passear no parque, né, de noite, caminhar, fazer uma corrida, ou ir domingo passear, né, com a sua namorada e tal, fazer alguma coisa dessas coisas assim que a gente vai perdendo o tato, vai perdendo a contemplação quando a gente está muito enfurnado só no sexo, só na masturbação, entendeu? Essas coisas a gente acaba perdendo com o tempo. Então essas coisas, essas pequenas coisas começam a ter mais valor, mano. Você começa a fazer outras coisas para preencher esse espaço que ficou vago da castidade, do sexo, entendeu? Então isso é muito importante, cara. A gente começa a olhar para essas outras coisas da vida, a não ser o sexo, né? E aqui a gente pode colocar também, deixa eu pensar em outra coisa aqui, né? Que não tem nada planejadinho não, rapaziada, mas vamos fazer na hora aqui com vocês, né? Então a gente aprende a lidar com nossas próprias vontades, começa a dar mais valor para as outras coisas da vida, né? Coloca Deus em primeiro lugar. Aprende a lidar com situações difíceis dentro do casamento ou no namoro. Por que que eu coloquei aprender a lidar com situações difíceis? Porque, por exemplo, cara, vamos supor que hoje a sua namorada ou a sua esposa, se você já é casado, né, ela caia doente numa cama, né, com uma doença terminal e ela não pode mais levantar da cama, não pode mais fazer nada, né? Aconteceu alguma coisa aí com ela que impossibilitou ela de ter relação sexual com você durante um tempo. O que que você vai fazer? Você vai ter que ceder à masturbação e à pornografia, né? Então a castidade ela entra dentro disso, mano, né? Justo para isso. Então, pô, você fazendo a castidade e lidando com suas próprias vontades, você vai saber lidar com esse problema, entendeu? Você vai entregar essa vontade para Deus, né? Porque, cara, não tem cabimento, mano. A nossa parceira entrar
ficar doente, impossibilidade de ter uma relação sexual e a gente partir para a masturbação. A gente volta naquela primeira parte do egoísmo, né, e do amor contaminado, né? A gente começa a pensar só nos nossos próprios interesses, nas nossas próprias vontades, quando na verdade a gente devia estar carregando a cruz junto com o nosso parceiro ou parceira, né? Então, porra, o que você vai fazer? Você vai partir para traição? Você vai abandonar sua mina ou seu namorado se ele cair doente de uma doença terminal? Sua esposa vai abandonar e vai trair, vai para prostituição, vai fazer essas paradas? Né? Então, pô, a castidade tem vários e vários benefícios, mano. Né? Vários e vários benefícios. A gente começa a enxergar o sexo de outra forma, cara. Né? Não um sexo egoísta que a gente só pensa nos nossos próprios prazeres, mas um sexo que deve ter como fim, cara, a procriação, a geração de filhos, mano. Né? A partir do momento que você começa a bloquear isso, né, você começa a bloquear as próprias vontades de Deus na sua vida. Né? Os planos de Deus, você fala, você meio que trava, você fecha a janela, você fala, ó, você não vai fazer seus planos aqui não, porque quem está fazendo a minha própria vida sou eu. Tem coisa mais egoísta que essa, cara? Né? Se o próprio Deus que te deu a vida, você não está querendo se abrir para a vida, mano, né? Aí você fica naquela, que é um tema que a gente pode entrar mais para frente também, que é um tema muito polêmico em relação à abertura à vida, né? Que eu posso até conversar com vocês mais para frente, mas entra basicamente nisso. Né? Um casal que se fecha à vida é um casal egoísta, né? Porque ele está pensando primeiramente nos seus próprios, nos seus próprios problemas, né? Porra, o que é um problema de um casal que não quer se abrir a vida? Pô, falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro, pô, pagar uma escola mais pro filho, né? Ou um plano de saúde. Então são formas muito egoístas da gente ver e olhar para a abertura à vida. Mas isso é um tema para um próximo vídeo, né? Então eu espero do fundo do meu coração que vocês olhem diferente a partir de hoje para a castidade, comecem a praticar, comecem a estudar mais. A gente tem diversos materiais aí, né, na internet a respeito disso. Eu espero que eu tenha de alguma forma aberto os olhos de vocês em relação a como que funciona a relação sexual dentro de uma vida dentro de uma vida de casal, né, dentro do namoro, né, como que a gente tem que estar sempre olhando para dentro do casamento. O olhar tem que estar sempre no casamento, rapaziada. Nunca no namoro, mano. O namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba de vez, ou ele acaba em casamento, mano. Não dá pra vocês ficar namorando para sempre, velho, né? Então aqui embaixo eu coloquei algumas coisas que eu achei na Bíblia, né, em relação à castidade, à masturbação, à pornografia, né? Então a gente, ali em 1 Pedro, né, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma, né? As concupiscências aqui, ele está querendo dizer dessas coisas erradas, masturbação, traição, pornografia, prostituição, né? Tudo isso, cara, vai ferrando a nossa alma, vai afastando nós cada vez mais de Deus, mano. Cada vez mais do próprio Cristo. Por quê? Porque você está cada vez fazendo as suas próprias vontades e não a de Deus. Lembra no Pai Nosso, quando a gente reza o Pai Nosso? Que seja feita a sua vontade, né? Então, quando você reza isso, você tá falando, Deus, é a sua vontade, não a minha, né? 1 Coríntios, mas se não podem conter-se, casem-se. Se vocês não podem se conter, mano, em fazer sexo, vocês têm que casar então, mano, né? Pô, tem gente que mora sozinha, o namorado tá indo, mas não quer casar, mano, não quer assumir as consequências do bagulho, velho, né? Quer continuar transando, fazendo as coisas, mas não quer assumir as consequências do casamento de uma relação. Então, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Presta atenção nisso aqui que é importante, mano. Não sou eu que estou falando, não. É a própria palavra de Deus, cara. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Abrasar-se, eu fui no dicionário procurar significado. Abrasar-se é reduzir-se a brasas, incendiar-se, queimar-se. Ou seja, você vai pro inferno, mano. É melhor você casar do que você ir pro inferno, velho. Por quê? A partir do momento que você sabe uma coisa dessa, você já não é mais ignorante. Você tá sabendo que é errado, entendeu? Então se você está sabendo que é errado, você não é mais ignorante. Então a chance de você ir para o inferno é bem grande se você continuar fazendo errado, entendeu? Então é por isso que é tão importante, cara, né? Alguém tá abrindo os olhos de vocês aqui, às vezes para salvar a sua própria alma, mano, né? Então por que é melhor casar do que abrasar-se, velho? Olha como é pesado isso, mano.
né? A gente tem que começar a olhar diferente para as paradas, mano. As coisas não estão só aqui não, rapaziada. É depois daqui a parada, velho, né? Colossenses 3, mortificai, pois os vossos membros, mortificai, pois os vossos membros, né? Que estão sobre a terra. A prostituição, né? Aqui a prostituição a gente pode englobar uma série de coisas em prostituição, né? A impureza, impureza também a gente pode englobar a masturbação, né? Porra, o apetite sexual dentro do namoro, né? O apetite desordenado aqui, ó. A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, cara, a gente tem várias passagens, a gente tem várias passagens que falam a respeito da prostituição também, né? Então, porra, é tão importante, cara, a castidade, e tão importante pra gente aprender a lidar com nossas vontades e dentro de um casamento, ter um casamento saudável também, longe da masturbação e da pornografia. Comecem a fazer castidade, né? E vocês vão ver, cara, outra coisa que eu esqueci de falar, nas 2 vezes que a gente caiu, quando a gente terminou a relação sexual, cara, bateu uma depressão tão forte, né? A gente sabia que a gente tinha feito uma coisa errada, que a gente, pô, terminou e a minha esposa já saiu chorando, só pra vocês terem ideia, mano, né? De tão mal que a gente ficou com aquilo, porque a gente sabia que a gente estava fazendo uma coisa errada, né? No outro dia a gente foi lá se confessar, né? E tentamos limpar nossa alma daquele erro, né? E aqui no final deixei para vocês o meu curso, né? Eu tenho um curso chama Livrai-nos, né? A respeito da masturbação e da pornografia. Nele eu trato diversos temas em relação a como você pode sair da masturbação e da pornografia, né? Trato também a respeito da castidade lá dentro, né? Então, se você tem problema com masturbação, tem problema com pornografia, ainda não sabe como sair disso, né? Vive caindo, levantando, isso de alguma forma está atrapalhando o seu relacionamento, está te levando cada vez mais para baixo, né? Está te gerando improdutividade no trabalho, né? Tá te deixando sem energia, né? Acessa lá comunidadelivrarnos.com.br, vou deixar o link na descrição também, né? E adquira já o curso, né? Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir sair disso, beleza? Espero que de alguma forma eu tenha aberto os olhos de vocês para esse problema, né? Que é a relação sexual dentro do namoro e como que vocês podem estar fazendo a castidade aí para rumo ao casamento, né? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo.